Bem, vamos lá, vamos dar sequência. Exercício 5 agora. Explorando e limpando os dados. Nós finalizamos no último vídeo, o exercício 4, e agora nós vamos vir aqui nesses três pontinhos, make a copy. Ele vai criar uma cópia para gente, clicar com o botão direito, renomear, e vou dar o nome aqui de The Starter, exercício 5, dá um OK, dá dois cliques, ele vai abrir para mim o Google Colab. Esse aqui é o Google Drive, tá? Lembra aí do último vídeo? Como a gente fez para acessar aqui o Google Drive. Exercício 5 está aqui, que é uma cópia do nosso exercício 4, porque a gente vai dar continuidade dele. Vamos vir aqui em Run, Runtime, Run All. Clicamos em Run All, vamos lá para baixo. Vamos criar uma nova célula aqui, tá? Essa célula, nós vamos colocar agora a parte 5, explorando e limpando dados, tá? Tudo isso aqui na página 38, ele começa na página 38, mas a primeira parte desse exercício aqui, ela, ela só acontece na página 39, tá? Obtenha o tipo de dados das colunas do dataset utilizando o método info. Então, informações sobre sobre o dataset. Ctrl MM. Então, nós vamos fazer df underline clean one.info. Esse método info ele vai mostrar algumas coisas para gente. Ele vai mostrar o tipo de dados aqui do df clean one, que é um data frame, que tem 29.685 linhas, que vão de 0 até 29.999. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Por que ele está assim? Se eu executar, ele vai até 29.999, de 0 até 29.999, e que não bate aqui com o número de linhas, tá? Deixa eu ver se no livro também tá assim. Ah, a questão é que ele não. Acredito que ele não fez uma coisa que é o reset index com drop igual a true. E aí a gente poderia fazer um info aqui de novo na sequência. O que acontece é que, como nós fizemos aquelas máscaras booleanas para remover algumas linhas, ele removeu as linhas, só que ele manteve o índice do nosso data frame, que no caso o índice do data frame é, é uma contagem em sequência de 0, 1, 2, 3 até 29.999, que a contagem começa em 0. A gente tem 30.000 linhas, certo? Quando a gente remover algumas linhas, ele mantém essa contagem, a não ser que você faça um reset index, aí ele vai resetar o index. Quando a gente coloca drop igual a true, ele elimina o índice, os índices que você tinha anteriormente, que é de 0 até 29.999, só que no meio ficam os gaps, porque você removeu algumas linhas, as linhas duplicadas. Aí fica alguns saltos assim. E daí o que acontece aqui quando com um reset index, ele vai resetar isso, ele vai deixar de novo em sequência. Ok? E o drop igual a true, ele vai eliminar o anterior e colocar um novo índice em sequência pra gente. E agora sim, o índice, ele vai de 0 até 29.684, mas no livro ele não fez esse reset index ainda. E eu tenho 29.685 linhas, que começa em 0, lembra disso. E eu tenho 25 colunas. O info também vai mostrar a sequência de colunas, porque existe uma ordem das colunas, vai mostrar quais são as colunas, vai mostrar também a contagem de valores não nulos em cada coluna, tá? E o valor de não nulo em cada coluna, a gente pode comparar com o número de linhas, para já identificar os valores vazios aqui dentro das colunas. E o tipo de dados, em que nós temos aqui, esse aqui é um tipo de dado object, e nós temos o tipo de dado object para pay1, mas o pay1 possivelmente deveria ser um int64, assim como os outros. Então aqui a gente já sabe que temos que verificar essa coluna aqui para entender o porquê que ela está como object. Tá? E é isso que é feito aqui em sequência no livro. Bem, no próximo
Vamos ver aqui na próxima página, página 40, o que é feito no como segunda parte do exercício. Deixa eu tirar isso aqui, deixar do jeito que está no livro, que é só esse info ali. E aí nós vamos fazer a segunda parte. Deixa eu colocar isso aqui. Eu vou colocando já tudo de uma vez, que é o 2, o 3, o 4, o 5, 6, o 7 e o 8. Esse aqui seria 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 4, 5, 6, 7 e 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Só coloquei em sequência para ficar mais fácil. E aqui a gente vai visualizando as primeiras 5 linhas. E aí o que ele faz aqui é um df clean 1.head para visualizar as 5 primeiras linhas. E aqui no pay1 a gente já pode identificar algumas coisas, por exemplo, que tem esse -1, e ele comenta aqui no livro, na página 40, tá? Que tem alguns status de pagamento. Na verdade, ele não faz o head com todos, ele concentra aqui no Pay One, porque nós já identificamos que ele está num tipo estranho, tá, pra gente, à primeira vista. Então ele concentra nos 5 primeiros valores e vê algumas inconsistências aqui, tá? Eh, então, ó, há valores 0 aqui que não estão documentados no dicionário de dados, tá? Então esse valor 0 aqui não está no nosso dicionário de dados. Assim como o menos 2 não aparece aqui, mas ele já identifica que isso aqui não está no dicionário de dados que nós vimos lá no início. E aí, o que o zero significa, né? É um outro problema. Cara, pré-processamento de dados é isso aqui, cara. É problema atrás do outro, cara. Geralmente é isso também na prática, né? Na parte 3, então a gente já identificou que esse zero aqui não deveria existir. Na parte 3, o que é feito aqui é a contagem de valores únicos. Porque se o zero ali já está indicando que eu tenho valores que eu não conhecia antes do dicionário de dados, quais são os valores únicos que eu tenho em Pay One e que estão e que não estão no dicionário de dados? Então vamos identificar usando o value e count. Aqui a gente tem os valores únicos e a contagem dos valores únicos, certo? Então, por exemplo, esse not available, o que ele significa? Isso aqui é um valor faltante, né? É um valor faltante, só que tem uma coisa escrita aqui. Isso aqui que fez o tipo de dados virar object. Isso aqui não é número, sendo texto, tudo vira texto, por causa desse cara aqui. Esse not available é um valor faltante, mas tem um valor inserido ali, alguém colocou not available ali, não deixou como vazio. E aí dificulta um pouquinho a nossa análise aqui, né? A gente tem que fazer mais um passo para identificar, temos que ficar esperto com isso, né? O pessoal coloca N/A, coisas assim, né? NA e por aí vai. Tem valores também, o -2, ele indica que o -2 e o 0 não está na documentação, e o 0, olha só, a quantidade de valores 0 que eu tenho, e isso aqui não está na nossa documentação. Então a gente vai ter que corrigir esses problemas. A primeira coisa que a gente tem que fazer segundo o que o autor indica, é remover os valores not available, tá? Os valores vazios. Eh, Existem outras formas de a gente lidar com os valores ausentes, mas, por enquanto, a gente vai remover esses valores vazios. Então, na página 41, ele já indica para a gente fazer isso. E aí, na parte aqui 4 do exercício, nós vamos criar a máscara booleana para remover valores ausentes. Então, nós temos que criar uma máscara booleana para indicar onde estão os valores ausentes no nosso data frame. E nós vamos fazer isso com def clean 1, selecionar a coluna, pay, underline 1, igual, not available. Isso aqui vai retornar para a gente uma série em que tudo que for true
significa que é not available. Tudo que for false significa que é alguma qualquer outra coisa, tá? Então tudo que for true é not available. E ele coloca isso aqui invalid pay mask. Eu não costumo fazer essas máscaras booleanas e colocar em variáveis, tá? Eu já faço direto no data frame. Mas a gente fala mais sobre isso na nossa live no sábado, tá bom? Então ele mostra aqui os 5 primeiros, o autor sempre gosta de fazer isso dessa forma, mas geralmente também eu uso ponto .head, a gente fala mais sobre isso na live de sábado. Vamos para o próximo exercício, aliás, para o próximo passo do exercício 5, ainda na página 41, que é verificar quantas linhas nós temos aqui fazendo a soma. Na verdade, o que a gente identifica é quantas linhas tem o valor true fazendo essa soma aqui, tá? Então, quando a gente fez a soma também no exercício 4, sum feature zero mask, nós estamos somando a quantidade de trues, porque para o Python o true é igual a 1 e o false é igual a 0, tá? Esse é um detalhe. Um detalhe importante, tá? Página 42, limpe os dados eliminando as linhas de API com valores ausentes. Então, para eliminar as linhas com os valores ausentes, vamos fazer df clean 1, abrir colchetes, aliás, fazer o ponto lock aqui, né? Abrir colchetes e passar o valid pay. Lembra que esse ponto lock ele vai manter as colunas que forem verdadeiras. É isso que a gente quer fazer? Manter as colunas que são as linhas que são verdadeiras aqui. É isso que nós queremos fazer? E nós queremos manter todas as colunas. Então, vírgula, 2 pontos. Queremos manter todas as linhas que são verdadeiras. O que é valid pay one mask? Tudo que é true aqui, o que significa? Tudo que é true é not available. Deixa eu ver se ele colocou assim mesmo. Ele fez diferente, tá? Eu fiz aqui igual. Na verdade, ele fez aqui diferente. Então, corrigindo, isso aqui deveria ser diferente. Agora sim, tudo aqui é diferente de not available e eu quero manter tudo que é diferente de not available. Tá tudo certo? Vou executar isso aqui de novo. Mudou o número. E vou executar isso aqui em sequência. E aí ele vai manter tudo que é diferente de not available, tirando tudo que não é interessante para gente. Vamos fazer aqui um ponto copy para criar uma cópia desse resultado e colocar em df clean 2. Ok? Executar. Em sequência, na parte 7, verificando o shape do data frame. Então vamos verificar o shape do data frame, pegar esse df clean 2 aqui, ponto shape. Um erro comum é fazer desse jeito aqui, vai dar um erro para você, e você tem que tirar esse abre e fecha parênteses, porque shape é uma tupla. Ok? Então esse aqui é o shape de df clean 2. Deixa eu ver se ele faz isso tudo mesmo aqui. Ele coloca... é isso mesmo. E aí no set, ele pede para executar um comando a seguir, né? E é para a gente colocar agora o pay1 no tipo de dados correto, que seria int, tá? Então a gente faz um df, se a gente fizer um df clean 2.info, percebe que ainda ele está como object, tá? Nós podemos selecionar só algumas colunas aqui também, colocando, por exemplo, pay underline 1 e pay underline 2, só para comparar um com o outro. Olha, aí a gente consegue ver aqui que um está como object, o outro está como int. Mas eu vou criar uma linha acima dessa aqui, que é... eu posso clicar aqui fora e clicar e apertar A, ou então Ctrl M A. É, Ctrl M A. Também funciona. Apertar D 2 vezes. Não, e não deleta. Deixa eu ver. Ctrl M D. Ctrl M D. Pronto. Aí deleta. Ctrl M D, deleta. Tá. O que a gente faz aqui, df underline clean 2, e a gente seleciona a coluna que a gente quer mudar o tipo de dados, que é que está como object, coloca as type
e transforma isso aqui para int. Ele coloca até especificamente int 64, né, mas vai ser equivalente aqui. Vamos fazer o teste. É, e aí nós temos que substituir a coluna original pela coluna nova, agora do tipo int. Vou executar isso aqui com Shift Enter, e as duas estão como int 64. No livro ele vai colocar int 64 especificamente, tá? Vou trazer o mesmo resultado pra gente. Ok. Próximo passo, verificar o int, nós já fizemos isso. Ele repete um código aqui na página 42 para 43. Ah, só tem um código repetido aqui. E beleza. O que é feito também é, é uma reunião com o gerente, com o sócio da empresa, que fala para você: olha, -2, esqueci de te avisar. Mas significa que começou, é, significa que a conta começou o mês sem valor a ser pago e o crédito não foi usado. Começou o mês sem valor a ser pago e o crédito não foi usado. Começou o mês sem valor a ser pago e o crédito não foi usado. O -1, que eu não te falei antes, agora eu estou te falando, significa que a conta usou um valor que foi totalmente pago. Eu também não te falei do zero, agora eu estou te falando que o zero significa que o pagamento mínimo foi feito. Pagamento mínimo foi feito, mas o saldo total devedor não foi pago. Mas o saldo total devedor não foi pago. Ok? Depois a gente pode testar essas explicações para entender se realmente elas fazem sentido olhando para os dados, tá? Explicações adicionais sobre as colunas feitas pelo sócio da empresa. Ok, tá aqui. Bem, em sequência, na página 43, começa a falar sobre exploração e garantia de qualidade de dados e que o sócio da empresa não gostaria que o gênero ou o sexo fosse utilizado como uma variável, tá? E aí nós não vamos fazer nenhuma análise em relação a esse tipo de variável. Ah, e, em sequência, no exercício 6, nós vamos começar a utilizar histograma e matplotlib. O histograma é um recurso da estatística, que é um gráfico, para você, para facilitar a sua análise de distribuições. São de variáveis que são variáveis contínuas. E o matplotlib é uma biblioteca de visualização de dados muito famosa, eu acho que é a mais famosa ali no mundo do Python, tá bom? Bem, a gente para por aqui, finalizamos o exercício 5, mais 2 exercícios a gente finaliza esse capítulo. E aí tem mais uma atividade também. Vamos fazer tudo isso. E aí, como é que tá indo? Dando muito trabalho, pouco? Deixa aí nos comentários aí a sua opinião. Eu já li alguns comentários e eu vou acatando à medida do possível, tá? Deixa lá a sua opinião, que a gente vai fazer isso aqui dar certo. Beleza? Bem, lembra, não acabamos. Temos mais exercícios e no sábado temos a nossa live que vai ficar gravada também. Espero vocês lá. Até mais.